Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana nós vamos continuar trabalhando com ângulos, porém nós não vamos trabalhar com o transferidor. Nós vamos trabalhar com esses dois esquadros aqui, tá? Que vocês vão precisar, ok? Então eu vou explicar sobre esses dois esquadros aqui. Então veja só, esses dois esquadros, vocês observando, eles têm a semelhança de dois triângulos, tá? Esse que está na minha mão esquerda, ele tem a semelhança de um triângulo isósceles, tá? E esse que está na minha mão direita, ele tem a semelhança de um triângulo escaleno. Então, o que acontece em relação a eles? Então, veja só, aqui no quadro eu fiz o desenho deles, ó. O triângulo escaleno. Escaleno é porque ele tem os três lados de medidas diferentes. Se os três lados são de medidas diferentes, ele vai apresentar três ângulos de medidas diferentes. Então, esse ângulo aqui, tá? Pontiagudo, mais pontiagudo, ele mede 30 graus, tá? O ângulo aqui de cima, que é um ângulo oposto, ele vai medir 60. E esse ângulo aqui, que também é o oposto, vai medir 90. Então, tanto o esquadro que forma um triângulo escaleno, como o esquadro que forma um triângulo isósceles, que é esse aqui, ó. Por que ele se chama isósceles? Porque ele tem dois lados de mesma medida. Se os dois lados têm a mesma medida, ele vai possuir dois ângulos de mesma medida, que nós chamamos de ângulos da base. Então, os dois ângulos aqui medem 45 graus cada um. E o ângulo lá em cima, né, ele mede 90 graus. Somando os três ângulos aqui, nós temos um resultado de 180 graus. 45 com mais 45, 90, com mais 90, 180. Então, está aqui, ó, triângulo isósceles. Dois lados de mesma medida, dois ângulos de medidas iguais. Então, é um tipo, né, de esquadro, onde nós também podemos medir alguns ângulos separado, né, ou junto com esse outro esquadro aqui, que é o escaleno, onde ele tem também um ângulo de 90, com mais 30, 120, com mais 60, 180. Então, os dois esquadros aqui, tá? A soma dos três ângulos de cada um, resultando em 180 graus. Então, agora, veja só, com, né, os dois esquadros, nós podemos formar alguns ângulos, medir alguns ângulos, né? Então, basta nós unirmos ali, né, os ângulos. Então, o que você precisa memorizar? Aqui 45, aqui 45, aqui 90. Esse 90... 60 e 30. Então, agora eu vou explicar a vocês como que nós podemos manusear, né, medir ângulos ou desenhar ângulos com o auxílio, né, dos dois esquadros, que é o assunto dessa semana, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês como que nós trabalhamos, né, medindo ou desenhando ângulos com algumas medidas. Por exemplo, se eu colocar esse esquadro nessa posição,
onde eu tenho aqui 45 graus, e eu colocar o ângulo de 30 graus juntos, ó, nesta união aqui, ó, nós vamos formar exatamente um ângulo. E um ângulo de quantos graus? Veja só, de 75 graus, porque eu uni um ângulo de 45 com um ângulo de 30 graus. Se eu inverter a situação, eu colocar aqui o ângulo de 45, né? Com o ângulo aqui de 90, ó, eu vou ter uma outra abertura. Eu vou formar aqui, ó, um outro ângulo, veja só. Então, esta abertura aqui, ó, me dá um ângulo exatamente, ó, 90 com 45. Então, eu vou ter aqui um ângulo de 135 graus. Ó, esse aqui 45 com mais 90. Então, tá aqui, ó, 45 graus com mais 90 graus, eu tenho um ângulo de 135 graus. Se eu unir, por exemplo, o ângulo aqui de 90, tá? Eu posso pôr em qualquer posição. Com o ângulo aqui, ó, de 60 graus, ó, eu vou formar um outro ângulo, ó. Eu vou ter esta abertura aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, tá? Vai ser exatamente a união de 90 graus com 60 graus, que vai ter uma medida de 150 graus. E com isso nós conseguimos formar outros ângulos, dependendo de como nós manusearmos aqui o nosso esquadro. Se eu juntar, por exemplo, aqui, ó, os dois ângulos, ó, 90 e 90, ó, então eu vou conseguir traçar aqui, ó, exatamente um ângulo de quê? Um ângulo de 180 graus, que é um ângulo raso ou de meia volta. Então, agora nós vamos trabalhar, né, formando, né, construindo alguns ângulos, trabalhando exatamente com o esquadro. Por isso, a importância de você agora memorizar, né, os graus de cada ângulo que nós encontramos aqui. Deu para vocês perceberem direitinho, entenderem? Então, agora vocês, depois dessa aula, vocês vão fazer os exercícios, né, do PET da semana 4. E uma outra coisa, lembrando daquela aula que eu expliquei sobre a movimentação do corpo, né? Se eu estou nessa posição, eu estou formando um ângulo de 180 graus. Se eu faço isso aqui, ó, eu tenho um ângulo de quantos graus? Eu tenho um outro ângulo de 180 graus. Então, lembrem que cada giro que você dá, você anda 90 graus. Se eu faço de novo isso aqui, eu formei exatamente um ângulo de volta inteira, 360 graus. Então, vocês têm uma questão ali no PET que ele pede exatamente, ele cita uma situação de uma pessoa que está com algum problema. Se ela quer sair daquele problema, daquela dificuldade, qual seria o giro dela? O giro dela seria um giro de 180 graus ou seria um giro de 360 graus? Pensem direitinho para vocês responderem lá no PET, ok?